Salmo 91, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Que Deus nos abençoe com a porção lida desta palavra. Amém. Irmãos, a meditação nesta manhã teremos como tema o seguinte: sob a proteção de Deus. Sob a proteção de Deus. Esse salmo aqui, o 91, é um salmo dos mais lidos e queridos no saltério. Este salmo tem confortado e também encorajado o povo de Deus através dos séculos. O tema, amados, deste salmo é o cuidado protetor de Deus para com o seu povo, ou para com todos aqueles que se refugiam nele. O conteúdo deste salmo ele é bastante relevante e faz parte do dia a dia do cristão. Este salmo revela os perigos da vida e ao mesmo tempo apresenta a proteção sobrenatural de Deus sobre a vida do seu povo. Então, nós podemos ver que se viver é perigoso, nós sempre estamos em perigo. Refugiar-se em Deus é o caminho mais necessário e seguro para o ser humano. Comentando este salmo aqui, um irmão do passado, pastor também, chamado Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: em toda a coletânea dos salmos, não há nenhum salmo mais alegre, seu tom é elevado e sustentado do começo ao fim, a fé é clara e o seu texto é bastante nobre. E quando nós lemos esse salmo, amados irmãos, podemos contestar esta verdade. Podemos ver, melhor, constatar esta verdade, não contestar, né? Constatar esta verdade. Esse salmo é um dos salmos mais alegres. A leitura dele é uma leitura elevada, não é? A fé do salmista aqui ela é clara, não é? Pois também este salmo, a autoria dele é desconhecida. Muitos comentaristas
atribui esse salmo a Moisés, que escreveu também o Salmo 90. Mas independente de quem escreveu, nós podemos ver que o autor, ele teve uma vasta experiência com Deus em toda a sua caminhada, servindo a Deus e crendo totalmente na proteção de Deus em todo o seu caminhar, em toda a sua vida. Então, amados, com base nesses 13 versículos, nós veremos, pelo menos, teremos duas divisões. Em primeiro lugar, nós veremos quem é o protetor e quem é o protegido. E em segundo lugar, nós veremos as bênçãos desta proteção que está contido aqui nestes versículos. Então veremos em primeiro lugar o seguinte: quem é o protetor e quem são os protegidos. Então veremos em primeiro lugar, quem é o protetor? O protetor, como nós podemos ver aqui, no versículo 1 e o versículo 2, é Deus, o qual é descrito aqui com 4 nomes. Se os irmãos observarem aí, no versículo 1 e o versículo 2, diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem confio. Então o salmista aqui, ele descreve 4 nomes a Deus. Primeiro, Altíssimo. Segundo, Onipotente. Terceiro, Senhor. E o 4, Deus. Então, o protetor, pelo qual aqui o salmista aqui descreve, ele é chamado de Altíssimo. É o Deus Elion. Significa que ele é superior a tudo e a todos. Ele é o maior e o mais elevado, está acima de tudo e de todos. Então o salmista, ele começa: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então o salmista, nós vamos ver aqui, que ele estava habitando no esconderijo do Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos, maior do que tudo e maior do que todos. Mas também o salmista aí, ele mostra também, atribui outro nome a Deus. Ele é o Deus onipotente, é o Deus El Shaddai. Significa que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E esse nome é descrito que para Ele não há impossível. Tudo é possível para esse Deus grandioso que está sobre tudo e sobre todos. Ele é a fonte inesgotável de vida e também de todo o poder. Ele é o Deus onipotente, o Deus El Shaddai. Que maravilha, amados irmãos, nós temos esse conhecimento, né? Nós estamos servindo ou servimos a este Deus que está acima de tudo e de todos. Esse Deus que é todo poderoso, não há nada impossível para Ele. Tudo Ele faz como quer, pois Ele é um Deus sábio, um Deus que não precisa de ninguém, mas faz tudo para a sua glória. Mas também o salmista usa aqui outro nome para Deus, Senhor, que é descrito como Javé. E o que é isso? Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus das promessas, é um Deus que fez aliança com o seu povo, é um Deus que faz promessa para o seu povo e cumpre. E em Jesus Cristo, como diz Paulo, as promessas de Deus têm um sim e o amém em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é o pastor
fiel do seu povo, em quem podemos confiar, sabendo de que Ele fez uma aliança conosco, Ele fez promessas para com o seu povo, e Ele cumprirá cada uma no seu tempo determinado. Pois Deus, como diz Número 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele prometendo não cumprirá? Esse é o Deus, esse é o Senhor Javé. Ele é o Deus das alianças, da aliança e da promessa que fez com o seu povo. Mas também há o quarto nome aqui atribuído, é o próprio nome Deus, né? Deus meu, em quem confio. E aqui a palavra Elohim revela que Deus, esse Deus, é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo para a sua glória. Ele nos criou para a sua glória, não é? E por isso nós estamos alegres, estamos contentes, temos prazer em servi-lo, pois Ele se revelou a nós, e estamos aqui com os corações gratos, alegres, confiantes neste grande protetor que temos em nossas vidas. Então, amados, o protetor é Deus, descrito aqui como Altíssimo, como Onipotente, como Senhor e como Deus. Então o salmista começa logo dizendo isto: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Este aqui é o Deus pelo qual o salmista se dirige e deixa escrito. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para que ficasse registrado para todas as gerações futuras, que o povo de Deus continuasse servindo, adorando este grande e maravilhoso Deus, que Ele é o nosso grande protetor, que nos protege de tantas e tantas coisas pelos quais nós veremos a seguir, que muitas vezes nós nem imaginamos. Mas quem são os protegidos? Os protegidos são aqueles que creem e confessam o seu relacionamento com Deus. O salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então o protegido aqui é o salmista, que está o quê? Habitando no esconderijo do Altíssimo. Aqui muitos comentaristas bíblicos, né, diz que o salmista aqui era um profundo conhecedor, não é, daquilo que estava escrito na palavra de Deus. O local simbolizava o Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava constantemente. Em outras palavras, eu estou, não é, habitando no esconderijo do Altíssimo. Era o local que simbolizava a presença de Deus e totalmente longe de qualquer alcance do inimigo, pois nós sabemos que o Santo dos Santos só era permitido entrar ali o sumo sacerdote. Tem alguém chamando aqui, ó, no portão, por favor. Vá alguém ali, por favor. Então, amados, os protegidos aqui, ou o protegido aqui do Salmo, é aquele que crê e confessa o seu relacionamento com esse grande e poderoso, onipotente Deus. Ele descansa na sombra do Onipotente, não é? Ele está totalmente protegido. Por isso que ele confessa aí, no versículo 2, ele diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O protegido faz esta confissão: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O salmista aqui se encontra refugiado
e protegido por esse maravilhoso Deus. E quando nós vamos olhar aqui o verbo lá no original, confiar aqui significa correr em busca de refúgio, estar seguro e depositar toda a sua confiança nesse grande e poderoso Deus. Então, amados, temos aqui, amados, esta primeira verdade que nós podemos ver neste Salmo 91. Nós podemos ver o protetor e ao mesmo tempo o protegido, não é? Então, temos aqui, nós que confessamos, né? Nós que professamos esse maravilhoso Deus, temos uma habitação plenamente segura. Habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos sob a sua sombra. Esse Deus mesmo é o nosso refúgio. Ele é o nosso baluarte, a nossa torre de proteção. Estamos nele, guardados por ele, e ele nos cobre por todos os lados. A sua proteção está sobre toda a nossa vida. Então, esta é a primeira verdade que destacamos aqui neste Salmo 91, onde nós vimos no versículo 1 e o versículo 2 o protetor e o protegido. Em segundo lugar, nós veremos as bênçãos dessa proteção que esse Deus grandioso proporciona a todos aqueles que se refugiam nele. O salmista aqui, após declarar a sua fé, se dirige aos seus leitores e ouvintes, apresentando aqui as bênçãos da proteção desse grande e maravilhoso Deus. E podemos ver aqui no versículo 3, a parte A, ele diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, a primeira bênção desta proteção é que Deus, ele nos livra das ciladas e das armadilhas do inimigo. A palavra laço aqui significa uma armadilha, ou numa linguagem popular, uma arapuca para pássaros. Mas no sentido mais amplo, indica sedução para destruir as pessoas. Laços também aqui se aplicam às ciladas espirituais do diabo para destruir a vida espiritual do crente, quando ele está em profundo relacionamento com Deus. E só esse grande e maravilhoso Deus é que nos livra, não é? Do laço do passarinheiro. Deus nos livra das ciladas e armadilhas do inimigo. Pois quando nós buscamos uma vida espiritual constante e temos um relacionamento profundo com esse Deus, o inimigo arma ciladas, arapucas para que nós tropecemos. Mas a promessa de Deus é essa: quando nós buscamos um profundo relacionamento com Deus, Ele nos livra dessas ciladas, dessas armadilhas e dessas arapucas. Foi isso que Paulo escreveu. Não desmarquem aí o Salmo 91. Veja o que é que Paulo diz aí em 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3,
Paulo vai mostrar aqui nesse texto o dever e o cuidado que a igreja deve ter ao escolher líderes para a igreja, tanto presbíteros como diáconos. E aí, no capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Paulo, aqui no versículo anterior, ele diz que a igreja não deve escolher líderes, presbíteros ou diáconos que sejam o quê? Neófitos na fé, novos na fé, pois esses estão sujeitos a caírem o quê? No opróbrio e no laço do diabo. Por isso a igreja do Senhor deve ter este cuidado. A liderança da igreja deve ter cuidado em escolher os seus líderes, seja pastores, seja presbíteros, sejam diáconos. Não podem ser neófitos na fé, para que não caiam depois, estes neófitos caiam no laço do diabo. Mas há outro texto aí na frente também, 2 Timóteo 2,26. Diz que nós, como servos do Senhor, não devemos contender com quem quer que seja, mas devemos ser brando para com todos. Está aí no versículo 2 Timóteo 2, versículo 24 e 26, que diz o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço de quê? Do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então nós, como servos do Senhor, amados, temos que ter esse discernimento, temos que ter essa sabedoria. Paulo aqui está instruindo o jovem pastor Timóteo ali na igreja de Éfeso, que ele deve ser paciente, brando com todos, não viver perdendo tempo em contendas, mas pacientemente deve estar mostrando a verdade àqueles que não conhecem a verdade, pois eles estão laçados pelo diabo, para que fiquemos na expectativa que Deus conceda o arrependimento para a vida, para esses que não conhecem ainda o Evangelho. Deus é quem concede o arrependimento para a vida. Nós somos apenas portadores da palavra de Deus, pois esses estão cativos no laço do diabo, fazendo a vontade do diabo. Estão cativos. Portanto, amados, laços aqui, significa, também isso, ciladas espirituais do diabo para destruir a vida espiritual do crente e o seu relacionamento com Deus. Devemos buscar cada vez mais íntima comunhão, profundo relacionamento com Deus, pois com certeza Ele nos livra e continuar nos livrando das ciladas e armadilhas que o inimigo prepara para nós, porque o inimigo, ele não tem prazer de ver um filho e uma filha de Deus em profundo relacionamento com Deus. Mas o salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz isso: Ele nos livrará do laço do passarinheiro. E a Bíblia diz, amados irmãos, que nenhum crente é suficiente e forte para não cair em laços de iniquidade. Por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 10, diz: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia, porque quem nos coloca de pé é tão somente a graça de Deus. Somente Deus é que pode nos livrar dos tropeços e dos laços que o inimigo arma para nós tropeçarmos. Você sabia disso? Nenhum crente é forte o suficiente para se livrar e guardar dos tropeços. Abram comigo um pequeno livro
Judas, antes de Apocalipse, Judas é uma pequena carta, mas que nos traz grandes instruções para as nossas vidas. Judas não tem capítulo, né? Só versículos. O versículo 24, ele vai finalizar a sua carta. Olha o que é que ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para quê? Vos guardar de quê? De tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da glória de Deus, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Amém. Só esse Deus é poderoso para nos livrar de quê? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Só esse Deus, Senhor, Senhor da glória, majestade, império, soberania. Olha o que Judas diz aqui. Só Ele é que pode nos livrar, né? E nos guardar de tropeços. Por isso nós devemos cada vez mais o quê? Nos refugiarmos, nos escondermos, como diz o salmista aqui, no esconderijo do Altíssimo. Somente com o poder de Deus. E Paulo aos Efésios também vai dizer: com a armadura de Deus poderemos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Está lá no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. O escudo da fé, a espada do Espírito. Só com toda a armadura de Deus, porque tudo vem de Deus, é que nós poderemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a primeira bênção aqui que o salmista mostra dessa proteção que Deus concede àqueles é esta: Deus nos livra das ciladas e armadilhas que o inimigo coloca diante de nós. A segunda bênção está aí na parte B do versículo 3, que diz assim o salmista. Primeiro ele diz que nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, Deus nos livra da peste perniciosa. E eu estava vendo um comentário bíblico dizendo o seguinte: existem no mundo hoje 8.743 tipos de doença. 50 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo por causa de doenças. Esses dados são em 2018, que segundo a OMS, as 10 principais doenças são doenças de coração, AIDS, câncer, tuberculose, pneumonia, malária, doença do sono, que é uma doença aqui africana, cólera, dengue, e uma palavra aqui, é um palavrão aqui, como dizia o pastor Armando, leishmaniose. Essas são as 10 doenças que mais matam no mundo. E fora o que? O coronavírus, né, que foi depois de 2018. Então, trazendo esses dados aqui, amados irmãos, somente Deus pode nos proteger dessas terríveis doenças. Por mais cuidados que nós podemos ter, só Deus é que pode nos livrar de todas estas pestes perniciosas. Nenhum castelo, por mais que seguro,
Somente Deus pode nos livrar dessa onda de morte. Somente Deus pode nos proteger dos perigos invisíveis pelos quais nos rodeiam. Tomamos certos cuidados, mas acima de tudo está quem? Deus no controle de todas as pragas, de todas as pestes, e só Ele é que nos livra dessas enfermidades, dessas pestes perniciosas, dessas doenças que assola o ser humano e leva a óbito. Esta é a segunda bênção, amados irmãos, e muitas vezes nós não paramos para pensar e agradecermos a Deus. É motivo de nós agradecermos. Isso são bênçãos da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos livra das ciladas e armadilhas, Deus nos livra da peste perniciosa. E também no versículo 4 há uma terceira bênção. Ele diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Amados irmãos, aqui há uma dupla proteção. Encontramos refúgio sob as asas de Deus, encontramos proteção também pela armadura da fidelidade de Deus. Tal como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, assim Deus nos protege. Foi isso que Jesus disse para Jerusalém, lá em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te trazer para debaixo como uma galinha traz seus pintinhos e vós recusastes. Trata-se de uma proteção pessoal e infalível. E quem já criou aqui galinhas sabe muito bem. Quando uma galinha percebe chegada de uma tempestade, ela chama seus filhotes e protege debaixo das suas asas. Deus, sendo o Deus onipotente, ao ver as rajadas que vêm contra nós, os perigos tenebrosos que vêm nos encurralar, Ele nos atrai debaixo para as suas asas e nos protege contra essas turbulências da vida. Isso é maravilhoso, amados. E ainda por cima, encontramos a sua proteção pela armadura da fidelidade de Deus, quando Ele diz aqui: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, outras versões diz é broquel e escudo. Ele está ao nosso redor como um grande escudo e broquel ou pavês. Mas qual o significado aqui? A sua verdade é escudo e pavês ou broquel. A sua verdade é a palavra dele, que é escudo e é broquel. Broquel ou pavês é um escudo pequeno que serve para a defesa corporal numa luta corpo a corpo. Enquanto que o escudo propriamente dito tem uma proporção maior, protege o guerreiro de ataques a longa distância. Então, aplicando para as nossas vidas, broquel era usado tanto para se defender como para atacar. Assim é a palavra de Deus. A sua verdade, ela nos defende ao mesmo tempo e serve também para atacarmos as batalhas da vida que virão contra nós. E ainda por cima, temos Deus protegendo com seu escudo todo ao nosso redor. Sua verdade é broquel e é escudo. Onde estiver próximo, temos a palavra de Deus, tanto para nos defender, como também para atacar.
Mas se o inimigo estiver à distância, Deus com seu escudo está nos protegendo dos dardos inflamados do maligno, como diz Paulo na sua carta aos Efésios. Isso é maravilhoso. Então, em terceiro lugar, essa é a terceira bênção da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos cobre com a sua proteção. Sua verdade é escudo e broquel. Mas também há uma quarta bênção sobre as nossas vidas, nós que servimos o Senhor. Está aí no versículo 5 e o versículo 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E o que é isso? Deus nos livra do medo do mal. A ideia aqui é que estamos expostos ao perigo 24 horas por dia. Noturno, de dia, nas trevas e ao meio-dia, podemos ser abatidos. Enfrentamos terrores, setas que voam, pestes e mortandade 24 horas por dia, mas Deus nos livra do medo do mal. O terror noturno aqui, amados, fala daqueles medos que assaltam a nossa alma. São os medos que brotam do nosso coração atormentado e muitas vezes sobe para a nossa alma angustiada. Nessas horas de escuridão, é Deus que nos livra de atentarmos contra a nossa própria vida. Deus nos livra não apenas dos perigos invisíveis da calada da noite, mas também nos livra das ameaças reais que tentam nos atingir, como setas cheias de veneno, na correria, na vida durante o dia e durante a toda a noite. Tudo isso é Deus que faz com o povo que fez aliança com Ele. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele nos livra de todo mal. Por isso que ele diz aqui no versículo 6, né? Não, no versículo 5, não te assustarás, né? Então, amados, nós temos esta quinta bênção aqui de Deus também. Deus nos livra do medo e do mal. Mas também, em sexto lugar, nós podemos ver aí no versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Amados irmãos, diz aqui o texto que Deus nos preserva das calamidades. Aqui lembramos das promessas da aliança de Deus com Israel. O povo de Deus contemplou as pragas lá no Egito. Eles viram o exército de Faraó morrer lá no Mar Vermelho. E assim também, aqueles que buscam abrigo de Deus, eles verão a morte assolando a seu lado, à sua direita, mas são preservados milagrosamente por Deus. Nossa vitória não decorre de nossas forças, nem de nossas estratégias, mas vem tão somente de Deus.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Isso aqui nos fala, amados, de proteção, de livramento. Quem tem o Altíssimo como seu refúgio e habitação não será atingido pelo mal. O ímpio, que não tem o temor de Deus, tem uma falsa prosperidade, mas no final os olhos dos justos contemplará a retribuição que está destinada para os ímpios, daqueles que não têm o temor de Deus. Veja o que é que diz aí o Salmo, versículo 9, capítulo 9, ou melhor, Salmo de número 9, versículo 17. Isso os justos verão. Salmo 9, versículo 17. Algumas versões chamam perversos, diz ímpios. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esta é a verdade, amados. Mas aqueles que se refugiam, que têm Deus como seus, que estão escondidos sobre as sombras do Altíssimo, eles verão esta realidade um dia. Todas as nações e todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Por isso que diz: vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, Deus nos preserva nas calamidades da vida. Mas em último lugar, podemos ver aqui a 7ª bênção aqui da proteção de Deus sobre o seu povo, que está aí do versículo 10 ao versículo 13. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés o leãozinho e a serpente. Então, em último lugar, Deus protege a cada um de nós e protege a nossa casa. Pois disseste, versículo 9: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, quando fazemos de Deus a nossa morada, sabe o que é que acontece? Deus vem morar em nossa casa. Deus protegerá os seus filhos e suas filhas de todo mal e de toda praga. Os homens maus podem tramar contra nós. Os homens maus, aqueles que não têm o temor de Deus, podem lançar sobre nós maldições, mas essas imprecações venenosas não chegarão à nossa tenda, porque Deus nos livrará de todas elas. Porque eu tenho que ter essa convicção. Se eu tenho um Deus como a minha morada, Ele vem também morar na minha casa. E esta é a promessa.
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua morada, à tua habitação. Por quê? Porque aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito. Olhe, aquela casa é a casa de um justo, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse é o Deus que nós servimos e que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Por que o salmista diz isso? Todos os anjos são de Deus. O texto diz aqui: aos seus anjos. Os anjos são ministros de Deus. Eles servem a Deus, eles cumprem as ordens de Deus. Os anjos foram criados por Deus, obedecem a uma hierarquia angelical. Arcanjos, anjos, serafins, querubins, todos estes obedecem à voz do seu Criador. Os anjos também são comandados por Deus, dará ordens a teu respeito. Deus é o Senhor dos exércitos, Ele tem um exército de anjos, Ele comanda todo o exército celestial de anjos, os quais, todos eles, obedecem às suas ordens. E quando nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 e versículo 7, a igreja, quando estava na sua perseguição, ela ora a Deus, e Deus ordena que um anjo tire Pedro e João lá das prisões, porque todos os anjos são de Deus, cumprem a ordem de Deus. A igreja deve estar orando a Deus em fervente oração. E diz ainda: a teu respeito, porque aos seus anjos dará ordem a quem? Não é para livrar todos, não, a teu respeito e em todos os teus caminhos. E o que é isso? Os anjos, conforme Hebreus 1,14, eles são espíritos ministradores para servir os crentes. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. O salmista diz que os anjos são ordenados por Deus para nos guardar em todos os nossos caminhos, bem como também para nos sustentar. Então, amados, esta é a sétima bênção, né, da proteção de Deus sobre o seu povo. E que nós tenhamos essa confiança. O mal não alcançará, nem praga algum atingirá a nossa casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos para nos proteger. E o Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora imagina aí, amados irmãos, quantos livramentos visíveis. Os visíveis nós podemos até contemplar, e os invisíveis que nós talvez nem imaginamos, que Deus nos livra dia a dia, 24 horas por dia. Só esse Deus pode fazer isso. Então, amados, e é interessante aqui que Deus promete nos proteger desses ataques, quando diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide,
calcará aos pés o leãozinho e a serpente. Então nós sabemos que na Bíblia, leão e a serpente, né, principalmente, são figuras, né? Principalmente aqui o serpente, são figuras de Satanás. O que confia no Senhor e recebe a sua proteção, vencerá ou pisará sobre esses inimigos. E como é que aconteceu isso? Como é que nós somos vencedores? Nós pisaremos. Na cruz, Jesus Cristo já despojou todos os principados e potestades malignas, triunfando sobre eles na cruz. Somos mais que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor, Ele é fiel e nos guarda constantemente do maligno. O maligno não tem mais poder sobre a vida dos filhos de Deus, sobre os crentes, sobre a igreja de Deus. E quero finalizar com 2 textos. Primeiro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo número 3. Diz assim: todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Timóteo, versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Que diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Porque ainda que venhamos morrer nesta vida, por isso que Jesus Cristo disse lá a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Estamos de passagem aqui. Seja o que for que venha nos atingir, nada poderá fazer com que venhamos perder a nossa segurança e a certeza que estamos protegidos sob a sombra do Onipotente. Então, amados, são estas palavras que eu trouxe para nós meditarmos nesta manhã e que possamos ser fortalecidos, né? Tendo esta convicção que, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Sabemos que essa vida aqui
nós um dia chegaremos à sepultura, mas aí passaremos a viver a nova vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Já desfrutamos aqui, mas desfrutaremos ainda quando estivermos para sempre com o Senhor, com mais alegria em nossos corações. Então Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo.